E olha, estreia amanhã no Globoplay a série documental Cazuza Além da Música. Então, ao longo de 5 episódios, essa série vai mostrar como a luta do Cazuza contra o vírus do HIV e o vírus da AIDS, obviamente, ajudou a conscientizar o Brasil sobre a doença, em pleno período pós-ditadura, final dos anos 80, início dos anos 90, quando a sociedade brasileira começava a mudar a forma de pensar. E quem vai conversar comigo agora sobre essa produção e também sobre o legado atemporal do Cazuza é a Patrícia Guimarães, que é a diretora da série. Patrícia, seja bem-vinda ao especial de domingo. Queria fazer a primeira pergunta com base, inclusive, nesse foco da luta do Cazuza contra a AIDS, porque a série vai ser lançada amanhã. Amanhã é 1º de dezembro. E 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Então, só acertando aqui o enquadramento, mas vamos lá. Qual é a importância dessa, não sei se é coincidência de dados ou se foi programado para isso? Oi, Eric, boa noite, boa tarde. Primeiro, obrigada por você me receber aqui para falar desse trabalho que é tão especial para mim. Não foi coincidência, não, foi tudo pensado, porque a série ela traz essa reflexão de como o Cazuza ainda é importante na luta contra o HIV, porque a gente ainda tem pessoas que vivem com HIV. Hoje em dia você vive com HIV muito bem, desde que você se trate, que você se medique. E o Cazuza foi o primeiro artista brasileiro a se declarar com HIV, e isso teve um impacto que até hoje a gente sente. Né? Ele inspira pessoas até hoje. Né? Com a mais absoluta certeza. Eu me lembro, e aí é uma experiência pessoal, eu tinha 8 anos, acredito eu, no início dos anos 1990, eu estava com o carro estacionado. A minha mãe estacionou o carro ali em Ipanema, ela me deixou ali no carro, foi resolver alguma coisa, e aí eu vi uma pessoa passando de cadeira de rodas, ok, vi a pessoa passando cadeira de rodas, volta a minha mãe com os olhos desse também. Você viu quem passou ali? Era o Cazuza. Aí eu, não, eu vi uma pessoa passando de cadeira de rodas. Ela, mas é ele. Enfim, eu nunca esqueci dessa imagem do Cazuza passando ali na minha frente. E eu queria saber de você se alguma coisa te surpreendeu na produção dessa série, o acervo da família ou as histórias que você descobriu sobre o Cazuza. Primeiro, assim, falar dessa imagem que você teve, essa sua experiência, assim, que é muito típica do Cazuza e que a gente mostra na série, é que ele não deixou de viver mesmo doente. Ele não sucumbiu à doença, ele acolheu a doença do jeito dele, né? Ele não tinha vergonha de se mostrar doente. Né? Então ele passeava pelo Leblon, ele ia com os amigos de carro ver os lugares da cidade que ele gostava, enfim. Então não foi à toa que você viu ele andando pelo Leblon, mesmo que de cadeira de rodas, né? O que me surpreendeu muito primeiro, foi o impacto dos amigos e das pessoas que viveram esse período com ele, né, os últimos 5 anos da vida dele, sobretudo, ainda falam sobre ele hoje. Como as pessoas se emocionam ao falar dele. Como é que ele deixou nas pessoas memórias afetivas assim, muito valiosas. E depois, assim, a Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, que foi uma pessoa importantíssima nesse processo, sempre guardou tudo dele. Ela é uma arquivista nata. E esse acervo todo a gente pôde ter acesso e olhar de uma maneira também muito afetiva, muito delicada, pela intimidade do Cazuza. Então, a gente teve acesso, por exemplo, a um diário, uma agenda diário dele de 1989, onde ele, já doente, escrevia várias coisas. Escrevia desde poesias, como uma lista de aniversários de 31 anos, como um plano de um show que ia se chamar A Volta do Barão, como as aflições que ele estava vivendo daquele momento. Ele não se refutava, sabe, a sentir nada. Então, esse acesso de construir essa história dele, né, como é que o Cazuza estava pensando a doença e a relação entre a doença e a arte. Esse é o principal foco da série. E a gente fez isso através dessa intimidade, né, desses escritos e dos relatos desse momento. Quando você estava falando, a gente estava vendo justamente a imagem de partes desse diário e algumas pessoas lendo, inclusive o Lobão, o Jorge Israel, que conviviam com o Cazuza. E temos também a Bebel Gilberto, né? Que é a Bebel Gilberto que gravou um dos maiores sucessos do Cazuza, Eu Preciso Dizer Que Te Amo. Teve alguma história
inesperada? Eu estou citando esses nomes porque, obviamente, você ouviu todos eles. Teve alguma história inesperada que você não imaginasse que fosse descobrir sobre o Cazuza e acabou descobrindo, entrevistando essas pessoas ou até nas pesquisas mesmo? Assim, das entrevistas tiveram várias, claro, histórias, assim, tem muita, se fala muito do Cazuza, né? Tem muita lenda sobre o Cazuza, mas o que mais me impressionou é justamente o que vai na contramão da lenda, sabe? É a Sandra de Sá contando que ele dava bronca, não deixava ela, quando estava grávida do Jorge, filho dela, que é afilhado dele, beber nenhuma gotinha de uísque, nenhuma gotinha de vinho, nenhuma gotinha de cerveja, e dizia para ela, olha, se o meu afilhado quiser ser doidão, ele vai escolher ser doidão, não vai ser você que vai fazer ele ser doidão. Isso foi uma coisa que, esse lado do cuidar do Cazuza, sabe? O Cazuza cuidando dos outros. Foi muito emocionante, sabe? A força que ele deu, por exemplo, para o Orlando do Moraes se lançar como músico, né? Como a Bebel, por exemplo, ela fala uma frase que eu acho linda, que me marcou, que uma vez perguntaram para ela, o que você prefere? Ser reconhecida como filha do João Gilberto ou melhor amiga do Cazuza? E ela diz que, sem pestanejar, respondeu, eu quero ser melhor amiga do Cazuza. Essas histórias assim mais sabe, desse Cazuza, que não era só o Cazuza do Baixo Leblon, era o Cazuza do ali, que ele chamava o apelido dele, né, mais íntimo era Caju. O Caju dos amigos, assim, os amigos contando, foram as coisas que mais me surpreenderam. Ou seja, você descobriu muito do Agenor também, para além do Cazuza, Agenor, que é o nome do Cazuza na certidão de nascimento, que ele não gostava, mas ele passou a gostar quando ele descobriu que era o nome do Cartola também. Aí ele, não, diga que eu fico com esse nome. Então, Patrícia, ia pedir só para você convidar, então, as pessoas que estão assistindo ao Especial de Domingo para poder assistir essa série a partir de amanhã no Globoplay, né? Amanhã, a partir de amanhã, no Globoplay, 4 episódios, queria que vocês todos assistissem. E é uma viagem no tempo, é uma viagem em filmagens caseiras que ele fazia e na rede de afetos do Cazuza. E, ao mesmo tempo, é uma viagem num momento político importante, quando o Brasil é um dos primeiros países a ter uma política pública, de saúde pública, de combate ao HIV. E isso fez toda a diferença, porque desde 96, qualquer pessoa que vive com HIV pode ser cuidada pelo SUS. Então, isso é uma coisa incrível e que o Cazuza, com a coragem dele, ajudou muito a quebrar várias barreiras, tabus e conquistar bastante essa história. Como ele próprio disse na canção, faz parte do show dele, tudo isso, todo esse legado que ele deixou, como faz parte também do show da Patrícia, essa série que estreia amanhã no Globoplay. Patrícia, obrigado pela presença no Especial de Domingo. Boa noite. Obrigada a você, Érico. Boa noite a todos.